esse aviãozinho, se vocês puderem compartilhar com algumas pessoas para ajudar aí a divulgar essa live hoje, que vai ser super bacana, né? Nós vamos falar sobre esse período difícil do coronavírus para os casais especificamente, né? Que é um período de muita frustração. Eu já vou colocando aqui a Ana Luísa Braga, porque aí ela já vai também se apresentando para a gente. Se vocês tiverem dúvidas, gente, deixa aí para mim na caixinha de pergunta, deixa aí para Ana Luísa, que ela vai responder para a gente. Ei, Ana Luísa, Oi, boa seja tarde. bem-vinda. Tudo Muito bem? obrigada. Tô ótimo, e você? Graças a Deus, tudo beleza. Esse cachorro latino tá trabalhando muito? Não, tá dando pra te ouvir bem. Assim, tá dando pra ouvir o cachorro, mas Não. eu Não, escuto ele, bem. gente, é só eu sentar aqui na minha mesinha, dar um play numa câmera qualquer que ele começa a latir. Eu acho que é quando você presta atenção que ele tá latindo. Não, meu Deus. Ele late, ó, eu te falo as horas certinha. Acho que 7h30, 8 horas da manhã, ele começa a latir. E na hora que eu Horário dou bom. play no vídeo, assim, ó, que eu tava gravando um curso esses dias, eu fiz a minha versão online do curso Cerimonial e Protocolos Preventivos de Formatura, Documentos e Protocolos Preventivos de Formatura. Gente, tava tudo silêncio. Aí eu falei, agora eu vou gravar um tape. Não é possível, acho que ele Muito quer bom. participar. Ei, Léo Gomes, seja bem-vindo, boa tarde. É, cachorro já faz parte das lives, já mesmo. Tá aí, ó. Ai, meu Deus. Faz Mas e parte do aí, Ana cenário. Luísa? Faz parte, gente, não tem jeito. Mas tá bom, né? Deixa o bichinho participar. Isso aí. Ana Luísa Braga, se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho do seu trabalho. Eu sou Ana Luísa Braga, terapeuta comportamental, psicóloga clínica, né? O meu campo de atuação é atendimentos com adultos, casais, e tem um projeto voltado para noivas, noivos, e tenho uma formação de especialização em terapia de família e casais também, né? E esse projeto voltado para noiva, com noivas, né, que é justamente de onde saiu a nossa ideia dessa live aqui, o seu convite, é pensando no acolhimento dessas noivas nesse período que é preparatório para o evento em si, para o matrimônio, para o casamento, porque eu entendo que existem várias emoções que vão oscilando nesse contexto, né? Mas também para preparar esse casal que vai iniciar uma jornada mais compartilhada, mais em conjunto, a dois mesmo, né? Porque é extremamente importante a gente entender o que é o casamento para ver no que a gente está entrando, como a gente vai construir a nossa relação, no que é alinhar expectativas e etc. Verdade. Então você já acha que é um bom teste aí para os casais. Eu acho. É, gente, é um momento realmente assim que a gente tem que usar de muita sabedoria, né? Porque nunca vivemos ou passamos por isso. Estamos acostumados com uma rotina. Nem falo de quem iria casar e teve que adiar, não. Falo de nós mesmos que já estamos aí nesse caminho, né? Reginaldo Gomes até entrou aqui, seja bem-vindo. E Reginaldo também é uma pessoa que tem anos de casamento, né? Tem uma experiência bem ampla aí que também pode compartilhar um pouco com a gente, se for o caso. Mas é um momento de diferente, onde a gente se vê obrigado, né? Se num primeiro momento a gente quer estar junto, eu podia tanto de férias, ficar aqui juntinho, as férias passam, o período acaba e tudo volta ao normal, uma rotina que a gente tem que acaba trazendo esse querer, e de repente nós nos vemos assim obrigados, literalmente forçados a estar vivendo uma situação e temos que tentar da melhor maneira possível passar por isso, né? Senão vai gerar conflitos de todos os lados Uhum. aí. Sim, sim. E você, Ana Luísa, você Essa tem um quarentena projeto que é ela veio voltado para esses para casais. a gente costuma dizer. Acho que travou um Travou, Ana pouquinho. Luísa travou um pouco. Aí, voltou. Ih, travou. Deixa eu tentar. Seja bem-vinda, Cacau. Deixa eu tentar. Ana Luísa, voltou. Pode falar. Vocês estão ouvindo, Ana Luísa? Fala alguma coisa. Fala. Você não está me ouvindo?
e colocá-la novamente. Seja bem-vindo, Helder. Vamos ver se a gente coloca a Ana Luísa de novo. Oi, Oi, cheguei. fale conosco. Então, comentando o seu ponto anterior, né, que essa quarentena, ela é justamente, a gente costuma dizer que ela vem para intensificar processos que já vinham acontecendo antes. Então, casais que estavam numa boa comunicação, casais que estavam em conflitos, a quarentena vem para intensificar esses processos que já estavam postos antes desse período todo aí. Por isso que para algumas pessoas essa convivência compulsória está bem aversiva, né? E como que você tem. Não sei se você está lidando aí com casais que já são casados ou aqueles que estavam próximos a se casar, mas parece que você tem um projeto voltado para isso também, não tem? Parece que alguém falou que está com eco. Eu acho que você tem que usar o fone, Mari. É porque eu acho que está dando eco por causa da sua voz que sai aqui e da minha que sai aí. Vamos lá. Isso. Vamos ver se dá o feedback aí, galera. Deixa eu aumentar meu volume. Eu te escuto bem agora. Você me escuta bem? Eu escuto. E vocês aí? Acho que é porque, Helder, eu estava sem fone de ouvido, aí quando ela fala, dá o eco aqui para mim, por isso que estava embolando. Mas eu acho que agora vai melhorar. Me dá o feedback aí, tá bom? Ótimo. E qual foi a pergunta? Desculpa. Se você está lidando com os casais que estão vivendo, que já eram casados, ou com esses que estavam em fase de preparatório para o casamento, tiveram que adiar, e se você tem um projeto voltado para esses casais. Sim, não só naqueles casais que já estão em matrimônio, eu faço o acompanhamento de alguns, e sim, estão com bastante conflitos, né, interações conflituosas que se agravaram, mas também tem um projeto envolvendo o acolhimento dessas noivas e noivos que tiveram que, por algum motivo, adiar o dia, a data do casamento, né? Devido a essa quarentena aí. Para além disso, eu também tenho um curso que estava sendo já elaborado antes da quarentena, mas que agora eu vou fazer na modalidade online mesmo, que é o curso de emoções para noivos, que é voltado não só para cuidar dessas emoções que oscilam no período do noivado, mas também para preparar esse casal que vai estar em matrimônio, em convivência depois, porque eu acho muito importante ter essa conversa antes de casar. Muitas instituições, inclusive, já fazem um curso parecido com isso, mas muitas Uhum. vezes é vinculado a uma instituição religiosa, né? Que, por exemplo, as Isso, um igrejas curso para costumam fazer noivos, né? isso. É, Uhum. é parecido com isso, porém sem o viés religioso para aqueles casais que não se sentem confortáveis, mas também com um enfoque que é maior voltado para a questão comportamental e psicológica, né? Que Ah, é que onde legal. eu Então, você atuo. já tem esse curso para noivos, é um projeto que você tem, mas que ainda não tinha saído do papel, não é isso? Isso, tá para ser E fala lançado das, agora e online, fala né? dessas oscilações, né, dos, dos envolvidos aí no período pré-nupcial. Isso, isso. E o que seriam essas oscilações? Pois é, o período pré-matrimonial, né, o noivado, ele é recheado de expectativas. O que é o noivado, né? O noivado é uma Uhum, etapa do relacionamento que, para muitas pessoas, é encarado como uma transição deste relacionamento. Então, você sai de uma etapa de namoro para caminhar para uma etapa de casado, e no meio disso tem um período preparatório que é do noivado. E esse período preparatório, ele muitas vezes, e para muitos casais, significa a preparação, sim, para um evento, a preparação para uma cerimônia que é simbólica, que é para selar, para fazer a comunhão desse amor entre pessoas importantes, entre o casal, mas também tem a preparação que ela é de preparação de casal mesmo. Como é que vai ser essa vida? Então, o noivado, então, ele é recheado de expectativas, recheado de medos, de ansiedade, de incertezas, de dúvidas.
Então, são essas oscilações que vão desde a alegria, a felicidade, como sentimento primário, desde o pedido ou da decisão de estar em matrimônio, né? Até Uhum, ansiedade, raiva, muitas vezes culpa. A culpa aparece também, por incrível que pareça. uhum. Existem noivos que experienciam culpa no período do pré-matrimônio. Então, Por oscilações é vários isso, motivos, né? são vários sentimentos que vão mesclando ali ao longo dessa preparação para a concretização do matrimônio em si. Uhum. E culpa que você fala, até você diz, ah, eu tô saindo de casa, vou deixar minha mãe, né? Antes eu auxiliava aqui, agora talvez não vai ter mais esse auxílio que eu dava tão de perto. Esse tipo de É, culpa. principalmente vinculado à desvinculação, né, relacionada a essa desvinculação da família de origem para a nova família nuclear que começa a se construir. Assim, é Gente, difícil uma palavra bonita, né? É, é difícil abrir mão de toda uma convivência que ela é diária com outras pessoas para se tornar um novo núcleo familiar. As pessoas muitas vezes sentem culpa por isso, porque isso envolve processos emocionais também nas pessoas que estão convivendo conosco antes do casamento, que são Uhum. aversivos. Por exemplo, essas pessoas têm que fazer um luto da nossa presença diária ali. E essa tristeza que a gente percebe nos nossos familiares que convivem com a gente, por exemplo, mãe, pai, etc., acaba gerando uma certa culpa, assim, nossa, eu tô Uhum. indo, deixando uma pessoa triste aqui. Então, sim, É, culpa culpa por estar pode. se sentindo triste também, né? Nossa, me senti triste quando deveria estar me sentindo feliz, né? É isso. Uhum. E me Então, fugiu até sim. uma pergunta que eu ia fazer em relação a isso, porque é realmente, agora que você está trazendo isso à luz, é um momento de muita expectativa, não só, que a gente que enquanto cerimonialista fala assim, ah, é um momento de muita expectativa para o casal, porque é a realização de um sonho, e não só por isso, né? Por tudo isso que envolve, que está por trás. Então, até trazer um pouco a questão de ser mais empático, né, com esse casal, porque às vezes a gente fala que a noiva às vezes está muito tá muito, como é que se diz? Ansiosa, tá nervosa, não é à Uhum. toa, porque é um momento de expectativa em todos os âmbitos. O É. financeiro, que é um investimento alto, Uhum. o afetivo, porque ela vai deixar o lar dela, que ela cresceu a vida inteira, né? Uhum. Tá acostumada com que a mãe, muitas vezes, aí, que é a gestora do lar, faça a grande parte dos trabalhos domésticos, e ela vai ter que assumir isso, vai ter que deixar a mãe, o núcleo É. familiar, aprender a conviver com outra pessoa, porque é um exercício diário também, né? Quando a gente Uhum. convive junto, a gente está acostumado com o jeito do outro ser, e aí, de repente, vem uma situação completamente nova. É, com certeza. E também tem isso, assim, a construção de uma nova identidade, né? Porque a gente sabe quem a gente tem uma identidade que ela é individual, que a gente constrói ao longo da vida, mas faz parte do nosso processo de identificação, por exemplo, quando eu nomeio o outro como namorado. E aí, de repente, eu tenho Uhum, que me reconstruir como a esposa de fulano, o esposo daquela outra pessoa. E isso envolve a gente adaptar muitas coisas, até dos nossos valores também. Agora a gente passa de individualidades para a soma de individualidades. É um que vira a soma de uhum, dois coexistindo. Então, tudo isso gera uhum, bastante ansiedade mesmo. uhum. Então, a gente também sabe lidar um pouco, e às vezes até instruir, porque tem noiva que acha que a gente literalmente é terapeuta deles nesse sentido. E acaba sendo um pouco, né, Annalise? Vamos Uhum. combinar isso, porque muitas vezes é onde eles procuram mesmo, mas não, a gente sempre direcionar para um trabalho, um serviço mais profissional é melhor, né? Sim, Porque você vai sim. saber conduzir e lidar com isso melhor. E aí, esse curso online que você vai trazer, né? Uhum. Ele é literalmente um curso com explanação, tem alguma dinâmica, tem alguma consulta nesse sentido terapêutico. Uhum. É, é tudo isso. Na Uhum, verdade, tem um pouco de cada coisa, né? É, são a gente, primeiramente, a gente vai discorrer, fazer aquilo que a gente chama de psicoeducação. Então, a gente vai conversar Uhum, sobre as emoções. Então, por exemplo, um dos encontros, ele é voltado exclusivamente para ansiedade. Porque a ansiedade, legal. depois de um questionário que eu é,
construir, divulgo, né? Ansiedade nesse questionário de emoções para noivos é disparado o sentimento mais reconhecido nesse período antecipatório do matrimônio. Então, tem um Uhum. encontro dedicado exclusivamente para trabalhar a ansiedade. Então, primeiro a gente vai discorrer sobre o que é ansiedade, falar a importância desse sentimento, por que que ela acontece nesse contexto e fazer um exercício vivencial para ajudar a lidar com isso, ajudar. E também vai ter um momento em que os próprios participantes poderão trocar uma ideia sobre essa questão. Então, é um momento de que a gente diz que é um grupo terapêutico também, né? Uhum. Entendo. E agora, neste momento de pandemia, neste momento de crise, né, vamos dizer assim, que dica que você traz assim, para os casais? Você tem alguma orientação que é para a gente lidar melhor, né, com esse desafio aí? Sim. Pois é, esse momento a gente precisa entender que assim, a gente já está lidando com pessoas, casais, não necessariamente todos aqui a gente está generalizando, porque existem pessoas que Uhum, lidam super bem com diversas situações. Outras uhum, pessoas são mais sensíveis. Então, uhum. existem casais, o noivo, a noiva, mas culturalmente a gente percebe que é mais visto isso nas noivas, mulheres. Eles já estão Mais vivenciando esse sensíveis, contexto. né? Sim, sim. Já estão vivenciando esse contexto de oscilações de emoções pelo próprio período do noivado. Uhum, Esse casal que já vem à flor da pele no período do noivado, que já está com processos emocionais confusos, né, embaralhados, de repente se vê numa situação imposta, não escolhida, na qual se veem uhum. obrigados a adiar uma data que estava próxima. Ou seja, É. aquele sonho que foi construído socialmente, depois compartilhar algo de um ano e meio, depende de cada um, de repente aquilo estava se aproximando, então estava despertando reações emocionais intensas pela proximidade do evento, e de repente uma condição que ela foi altamente imprevista os obriga a remarcar essa data. Então, esse Nossa. casal que já estava à flor da pele, agora está vivenciando emoções que eu considero assim, eu percebo algumas predominantes. A primeira delas é a frustração, como se Uhum, fosse uma sensação de balde d'água, né? Alguém jogou um balde gelado de água, ou alguém tirou meu tapete, me tirou o chão. Tem de uhum, tristeza, claro, que as pessoas ficam frustradas e tristes, ansiosas porque não sabem estímulos, que aí no caso é essa pandemia, crise financeira, estão ameaçando o bem-estar desse casal e principalmente também o medo. Os casais estão uhum, vivenciando muito medo, medo de que nessa nova data, será que já vai ter acabado? Será que essa nova data que eu escolhi vai é. acontecer? Um medo muito comum que está passando na cabeça das noivas, que eu pude perceber, se os fornecedores eles vão estar bem diante dessa crise econômica, sabe? Se os fornecedores Verdade. estarão, né? É uma preocupação pertinente. E além disso Saúde tudo, financeira da empresa, né? sim, que é uma preocupação que é Uhum, real, né? Assim, sim, será que esse com fornecedor que certeza. eu já arquei com ele vai estar ali para o meu evento? E no Uhum, terceiro momento, eles são tão humanos quanto a gente e estão vivenciando o próprio medo que todos nós estamos vivendo dessa questão da nossa integridade de saúde financeira, que é o coronavírus. Então, a gente está lidando com indivíduos que estão passando por três estimulações intensas emocionais: o noivado, a frustração da remarcação e a própria pandemia em si. Então, estamos falando de pessoas que estão extremamente estressadas, extremamente sobrecarregadas, em desamparo, que a gente diz na psicologia. Então, uhum, merece uma atenção, sim. Às vezes a gente fica, nossa, não é possível que os noivos estão sendo mal compreendidos nesse momento, porque as pessoas falam, tem gente morrendo, uhum, tem tem. gente que está sendo sem ter o que comer. Mas, poxa, aquele Uhum, sentimento precisa ser cuidado, porque essas pessoas estão ali nas suas perdas também. Estão é vivenciando verdade. coisas, frustrações difíceis, né? Uhum. Ou seja, enquanto eu tenho aí o que você falou, são três pilares, né? O noivado em si, que tem toda aquela oscilação que a gente falou, toda uma mudança aí de paradigma, de cultura, de processar isso interiormente,
né? A pandemia em si, que a gente não sabe como é que vai ser o dia de manhã, se esse trem vai pegar a gente, se não vai, se a gente vai ficar doente, como é que vai estar a saúde daqui a um tempo, né? E o Sim. adiamento ainda do evento, né? Porque Uhum. eu fico pensando na noiva que está esperando aquele dia chegar e de repente ela se vê obrigada a ter que adiar, gente, é muito frustrante, realmente. A gente tem que É. entender e acolher esse sentimento mesmo. E realmente ter mais empatia, né? Não ficar... Porque a gente realmente fala, às vezes, nossa, mas a noiva me ligou aos prantos, mas, poxa, será que não pensa que tem gente que está perdendo família e sem poder enterrar? Não, gente. Realmente é uma dor muito grande, né? Porque envolve É. muitas coisas, não é simplesmente, não perdeu ninguém, não morreu ninguém, É. teve que adiar o Cada um evento, sabe né? da sua dor, né? Claro É. que a gente realmente a gente não pode comparar o luto de alguém real Uhum, com o luto de um evento que não aconteceu naquela data. São comparações desleais em termos proporcionais, assim. No entanto, entendo. cada um sabe Uhum, da sua dor. É só a gente pensar, por exemplo, você já teve aquela experiência de você guardar um chocolatezinho para você comer daqui a mais tarde? E aí, quando você abre a geladeira, uhum, seu chocolate não tá lá? Porque alguém achou que estava de bobeira e comeu? Não é péssimo? A uhum, gente não fica com raiva dessa situação? A gente não fica, tipo, é. irritadiço? Frustrado. Uhum, Agora, você imagina quando a gente está lidando com um cenário, um contexto que é considerado culturalmente por todos os profissionais e noivos como sonho. É justamente esse é. chocolate, só que no nível de um sonho. Então, é Verdade. muito frustrante mesmo, né? Uhum, entender realmente. Porque eu penso, se eu tô um pouco assustada nesse sentido, como vai ser minha empresa, né, financeiramente, mas pensar que a pessoa, além dessas preocupações, ela tem uma outra maior ainda, né, que era É. 200 convidados, um dinheiro alto que ela investiu, Dinheiro, isso. né, porque se para pensar um buffet é calculado por convidado, R$ 100 por convidado, 200 convidados é R$ 20.000, então é um dinheiro muito alto em jogo. E a pessoa não Uhum, adianta ela falar assim, nós vamos então adiar. Tá, mas será que vai vir os 200 convidados que eu contratei? Será que vai vir menos, 50? E esse investimento que uhum. eu fiz? Então, realmente, são muitas coisas que eles têm a pensar e a resolver, né? Para É. achar que... Tem noivo que é muito prático, sabe, Ana Luiz? Tem noivo que é muito prático. Mari, ó, vamos um dia para março de 2021, beleza? Olha com os fornecedores também quem tem Uhum, disponibilidade, tudo certo, vida que segue. Ou, não, quer saber? Não era para ser, vou pegar esses R$ 100.000 que eu ia gastar, eu vou guardar, vou viajar. Tem gente que é muito prática, né? Agora tem gente que uhum. nasce condicionado a isso, né? Tem gente que nasce e fala assim, desde que nasceu é condicionado a casar, desde que nasceu a mãe fala, meu sonho é te ver entrar de Uhum. noiva na igreja, seu pai te levar para o altar. Então, assim, é realmente de respeitar cada um, né? Respeitar É, com cada certeza. sentimento, porque é cultural também, né? Não é Uhum. simplesmente. É. E você tem alguma dica, assim, para esses casais, né? Essas noivas, principalmente, que a gente sabe que são as mais atingidas emocionalmente? Alguma dica para São mais elas? sensíveis. São Pois mais é, sensíveis, isso. pode, pode ter reflexos nesse casal de maneira positiva e negativa, né? Pode ser que os casais estejam tão estressados, esses que são mais sensíveis, que acabam ficando irritadiços, entrando em mais conflitos. Porém, Uhum, eu vejo que essa é uma ótima oportunidade, e aí já entra como uma dica que para mim é a mais preciosa nesse momento, que é desse casal nutrir essa relação com um cuidado que talvez não esteja acontecendo ou que não aconteceria se isso não tivesse acontecido, né? Essa pandemia não uhum, estivesse vigente. Porque é de entender que os dois, tanto noivo e noiva, estão vivenciando o mesmo processo. Talvez não com a mesma uhum, intensidade, porém o mesmo processo de frustração, né? E aí é de começar a criar entre esse casal um hábito que é fundamental ao longo de todo o relacionamento, que é o diálogo, a comunicação. Nesse primeiro momento, o casal pode treinar uma comunicação que ela é empática, que ela é colaborativa, que ela é de um abraço, no formato de abraço, e começar a conversar sobre esse relacionamento de maneira prévia, porque é raro perceber casais que se perguntam assim um pro outro, como que vai ser o nosso casamento depois do evento, né? O que é com estar certeza. casado? Como que a gente vai Uhum, lidar com os nossos valores e com as nossas diferenças? Como que a gente quer construir o nosso lar?
Os casais, eles Ninguém estão tão traz isso à envolvidos. luz, né? Os casais Uhum. estão tão envolvidos no processo de planejamento de um evento Sim. que é importante, que é simbólico, sim, que esquecem de falar. E o planejamento da vida a dois, como é que vai ser? E o planejamento da comunicação? Como é que vocês estão pensando nisso? É Porque por isso que o é curso de- de noivos ele é importante, né, Lulu? Nem todo mundo exatamente, faz, mas deveria fazer, exatamente. porque traz muita luz. A Monja Coen, não sei como é que pronuncia, esses dias eu estava ouvindo ela falar num vídeo dela, e ela trouxe uma história que foi bem legal, que me fez ilustrar um pouquinho esse cenário de agora para os noivos, né? Ela disse Uhum. que alguns fotógrafos foram convidados para participar de uma meditação e que depois haveria uma oficina de fotografia. E esses fotógrafos foram colocados numa sala pequena, fechada, toda branca, em que só tinha o espaço para meditação. Depois desse momento Uhum. de meditação inicial, os fotógrafos foram convidados a fazer. Agora vocês vão fotografar. E o primeiro pensamento de muitos foi: uai, que frustração, né? Isso aqui tá longe de ser o ideal de fotografia. Quando a gente pensa em meditação budismo, eu imaginei um jardim, uma natureza, mas eu só tenho uma sala fechada em branco com outras pessoas. Mas ainda assim, o monge que conduzia essa experiência falou: vocês precisam fotografar aqui. No final, saíram resultados tão maravilhosos de fotografia, cada uma perspectiva diferente. Algumas pessoas fotografaram É. sombras, outras rostos, algumas pessoas detalhes de corpo, detalhes de câmera, saíram resultados diversos. Como que Uhum. a gente pode aproximar isso para a nossa conversa, para o nosso contexto de agora? Esse contexto de adiação, de remarcação do casamento, está longe de ser o ideal, assim como a sala branca não era um jardim Uhum. bonito. Mas foi essa sala branca que despertou uma enorme potencialidade de construir artisticamente imagens incríveis. E é justamente esse Chorar contexto. pode? Pode. E é justamente esse Lindo. contexto de adiação, de adiamento, de frustração que vai despertar nesse casal uma união e um potencial de construir juntos uma habilidade maravilhosa que é de dialogar. Porque Uhum. celebrar o amor não é só no evento. O evento é uma forma de celebrar o amor. Mas celebrar o amor acontece no diálogo, no dia a dia, na convivência. E talvez seja a forma Sim, mais importante, inclusive, do que o evento. Porque é isso que vai com garantir certeza. a qualidade a longo prazo desse relacionamento, né? Lindo, Lu, é isso mesmo. É. Então é isso, eu acho que esse é o momento de aproveitar, já que tem essa frustração enorme, esse desconforto que é aversivo, é aproveitar para viver o relacionamento, porque o noivado é sim um período de transição entre partes de relacionamento. Eu entendo, ele é Uhum. um meiozinho, mas ele ainda é a relação. E o amor ele pode ser vivenciado todos os dias ali. Ele pode Uhum. continuar sendo planejado, porque o sonho de casar, ele já está acontecendo. A concretização do evento é que foi adiado, mas o sonho de construção de relacionamento, ele acontece desde o primeiro dia de namoro, principalmente quando se confirma que querem estar juntos ao longo do pedido ou da conclusão de casamento, mas ele vai para o resto do relacionamento. Então, a É, Lu, comunicação. Pode pode falar. falar. A oportunidade agora de conversar sobre o que vai ser o casamento depois, como é que a gente quer lidar com as dificuldades, vamos construir o hábito, vamos praticar esse hábito, começa agora, porque depois a gente pode ser pego desprevenido. É, porque o casamento, as pessoas, elas não. Acho que muitas pessoas não pensam intrinsecamente, né, a fundo, o que que é realmente casamento. Porque a gente conversando sobre tudo isso, entende que você vai deixar o seu lar para poder fazer uma nova morada com uma outra pessoa. Então, talvez seja uma das relações mais bonitas, realmente, que um ser humano, né, está se doando literalmente para o outro, né? Então, ele tem que Uhum. se doar, ele tem que abrir mão mesmo, e tem que pensar qual que é o sentido disso tudo. Porque é o que você falou, as pessoas planejam lá 2 anos, 3 anos, ou um que seja, meses, para poder fazer um evento, mas muitas vezes se esquecem do porquê daquilo tudo, né? Tá Uhum. fazendo um evento só para fazer festa, para reunir pessoas? Não, na verdade, para comemorar a união de duas pessoas que estão saindo das suas casas, que estão se doando um para o outro por inteiro, né? Uhum. Abrindo mão de muitas coisas. Então,
realmente tem que trazer à luz isso tudo, faz muito sentido. E isso é se relacionar, né? Porque se a gente. É claro que o evento é muito gostoso, é muito bonito, É, mas é mais do que isso, né? Então, o noivado é justamente um convite para a gente refletir o quão mais. Quais são os potenciais que esse relacionamento pode chegar, pode ter e quanto tempo, né? E como que vai ser lidado com, vamos lidar com as dificuldades. Tudo isso é muito importante nesse momento. é lindo. Eu também quero fazer o curso, posso. E, Mas eu acho é, que é legal você abrir esse curso, não só para os casais, como para esses profissionais da área que estão mais à frente, não sei se tem a ver, mas para a gente ter essa luz mesmo, né? Essa orientação, uhum. que eu acho super legal, agregar valor, eu acho achei muito interessante. Podemos pensar em adaptar, né, para os profissionais. Acho legal a ideia. Porque muitos casais, nesse período, realmente tem conflito, né? Eu tenho noiva que às vezes entra em contato comigo e fala assim, Mari, quer saber? Briguei, eu vou desistir de tudo. Aí a gente tem que falar, não, calma, né? E muitas vezes a gente não sabe externar isso que a gente está Uhum. conversando aqui agora. E se a gente souber, a gente até, como é que pode se dizer? Muda a vida de alguém, né? A gente com certeza não travou? Ah, voltou? Tá escurinho. Quando a gente consegue orientar, agregar esse valor aí, a gente consegue realmente, às vezes, mudar a vida de uma pessoa, né? Que está ali prestes a desistir. Então, o ser humano, hoje em dia, tá muito impaciente com as coisas, né? Não tá me ouvindo? Não. Vocês estão ouvindo a gente? Eu não estou ouvindo a Ana Luísa e ela não está me ouvindo. Nossa, gente, muito legal essa live, viu? Não, não tô te ouvindo. Oi, é meu Ah, fone agora sim. que coisou aqui. Peraí, deixa eu colocar no outro fone, Mas senão vai pode dar eco, pensar, né? eu tô te ouvindo. Mas pode pensar em trazer, viu, Ana Luísa, uma versão desse curso para nós, cerimonialista. Eu mesmo tenho muito interesse. Ih, tá mudo. Como é que tá para vocês, gente? Para mim, Ana Luísa tá mudo. E para vocês aí? Escreve aí para mim na Lígia, Grazi. Vocês estão ouvindo ela, estão me ouvindo? Like tem dessas, né, gente? Vem da pau, geral. Não. Tá mudo os dois, Elisa? E eu tá me ouvindo, Ana Maria, Caxuxa? Vou tentar tirar a Ana Luísa mais uma vez, gente. Não sei. Ai, tava tão bonito que ela tava falando, tão legal. Oi, acho que agora eu vou ouvir. Aê, agora sim. Não sei o que aconteceu aqui. Mas eu tava falando, Ana Luísa, que você podia pensar numa versão desse treinamento, desse curso pra gente também, porque, nossa, traz muita luz, sabe? Uhum, sim. Algumas vezes a gente até conversou, né, sobre como que o profissional, o fornecedor pode lidar Uhum. com essas oscilações de emoções dos noivos. É, Mas é uma boa, assim, pra gente bater um papo com um profissional que tá na linha de frente com os noivos, né? Tá lidando mais pertinho. Porque, de fato, principalmente cerimonialista, né, assim, ela é sim encarada como um suporte para essas noivas. A primeira pessoa que liga para falar, não tá dando certo, o que que tá acontecendo, né? Uhum. Não, e até no dia a Mas, dia, assim, ai, Mari, minhas amigas vieram falar hoje que não aguenta mais eu falar sobre casamento. Posso falar com você? Eu sim, tenho que aguentar, né? Porque, primeiro, que eu estou na área mesmo, esse é o meu trabalho. Segundo, que ela tem que ter para onde correr. A gente é ali um suporte, né? sim, com certeza.
Mas, pensando nos tempos atuais, assim, se caso os noivos vierem conversar com vocês, profissionais que estão atendendo, e até as noivinhas que estão acompanhando a gente agora, eu acho que a gente precisa pensar em algumas coisas para lidar melhor com a frustração. A primeira delas foi o que eu falei da comunicação, aproveitar esse momento a favor do relacionamento. A gente precisa parar de lutar contra os nossos sentimentos, né? Que é um fator de muita importância. A gente está ansioso, sim. As noivas estão com medo, sim. Elas estão tristes, elas estão com raiva. Tudo isso é legítimo, é fruto de um contexto que está acontecendo, sim, né? Então, quanto mais a gente luta contra, por exemplo, eu não tô ansiosa, eu não tô ansiosa, mais o sentimento quer ter vazão, ele quer sair. Se você fala, eu não tô, ele fica escondidinho, mas toda hora ele vai voltar. Olha, eu quero sair, eu quero sair. Então, o melhor que se Ou tem a seja, fazer abraçar o sentimento, né? é Acolher aquele abraçar. sentimento. É isso. Sentimento, eu sei que Sem você está aí, eu aceito, estou triste, vou me permitir isso. estar triste, é isso? É isso. E aí, quando você se permite sentir tristeza, sabe o que a tristeza faz? Ela vem, faz o papel dela, porque ela precisa sair, porque tá acontecendo mesmo, é uma realidade, e logo depois ela vai embora. E aí a gente tem a oportunidade de se concentrar num replanejamento, em uma continuidade daquilo que estava começando. Então, sente o sentimento e deixa ele embora. Sente toda vez que ele vier, já já ele vai embora. O segundo momento é a gente aprender a aceitar a situação, parar de entrar em negação. Por que que isso está acontecendo? Eu não acredito. Eu sei que é difícil de acreditar que isso foi... Essa pandemia chegou logo na data do seu casamento, né? Do casamento dessa noiva, desse noivo. Mas aconteceu, né? Não dá para ser negativo, né? Enquanto negação a gente entrar, a gente não vai... Isso não vai tornar menos verdade, não. E aí, quando a gente entra em negação e finge que a coisa não tá acontecendo, ou a gente fica assim, por quê, por quê, por quê? Na verdade, a gente tá fingindo que não tá ali, mas de repente ele vem igual sentimento e chega de novo, chega de novo. Então é melhor a gente olhar pra ele e falar assim, beleza, você tá aí, aconteceu, é ruim, tô triste, mas o que eu posso fazer pra continuar, né? Tem que passar também, né, Luiz? É. Uma coisa que eu tenho observado que as noivas estão fazendo muito é ficar remoendo a decisão de adiar o casamento. Por exemplo, ai meu Deus, e se eu for. Meu casamento é em setembro. Se eu adiar e até lá essa pandemia acabar, eu vou ficar muito arrependida, não vou, Ana? Mas pensa comigo, pode ser que não acabe. Você tá tomando a melhor decisão, e com certeza adiar é a melhor decisão, com as informações que você está tendo hoje. E hoje as informações que todos nós estamos tendo é que a gente não sabe quando vai acabar. Então, para preservar seu evento, adie sim, não fique remoendo isso. Tente considerar e validar a sua decisão como a melhor que você pode fazer nesse momento. Né? Um outro ponto de dica é não antecipar outros problemas. Porque esse medo que eu falei lá no comecinho que as noivas estão vivenciando de e se o fornecedor falir, por exemplo. Bom, não vamos antecipar esse problema, porque isso é sofrer duas vezes, né? Entendi. Vamos Nem esperar. sabe se vai, se não vai, né? Vamos Vamos viver esperar para ver. dia por dia, né? Dia Exatamente. O máximo que se pode fazer nessa situação é estabelecer uma data. Por exemplo, eu adiei meu casamento para janeiro de 2021, exemplo. O que eu posso estipular é uma data, dezembro, início de dezembro, e ver se como que as coisas vão estar. Se as coisas estiverem bem ruins, tanto para os meus fornecedores quanto a nível da pandemia, se ainda estiver ruim, aí sim eu vou sentar com o meu noivo, com a minha noiva e tomar uma decisão. Mas não vamos ficar antecipando o problema antes da hora. Ainda não aconteceu e pode ser que nem aconteça. Né? Isso só gera mais sofrimento. Outro fator muito importante é a gente construir âncoras. O que é a âncora? A âncora é a ferramenta que psicológica que a gente tem para não ficar à deriva emocionalmente falando, para não ficar pior. Por isso que construir uma âncora na qual a gente se apega e para ficar bem, para manter a nossa saúde mental bem, é muito importante. Uma boa âncora é o sonho.
Então, vamos pensar comigo, nessa pandemia, se eu sonhar fazer um planejamento do tipo, ano que vem é meu casamento, esse sonho vai me dar forças para superar essa fase. Ele vai me dar um porquê seguir em frente. Logo, Sim. essa âncora é muito importante. Então, noivos, continuem planejando, se apeguem a esse sonho que ainda existe, né? E pensar que pode ser bem melhor, né, gente? Eu não sei vocês, eu tenho uma experiência só. Estou fazendo um trabalho, pô, não salvei, perdi. Meu primeiro sentimento é, claro, raiva, frustração, mas logo depois, quando eu faço a segunda versão, eu falo, nossa, gente, como que ela ficou bem melhor que a primeira? Porque aí você se replaneja, você consegue fazer melhor realmente, né? Eu acho que tem que Sim, pensar por esse lado, tem que pensar positivo, não vai ser ainda melhor. Fui abençoada é. com uma nova data, né? Não, e pode ser que eu ganhe um tempo para colocar coisas que se fosse agora eu não conseguiria ter, que é muito importante para mim, por exemplo, uma banda, né? É, Enfim, uhum, ou com então eu certeza. não iria fazer, eu iria fazer só um jantar entre amigos mais próximos, agora eu ganhei um tempo para, sei lá, fazer um bolo com champanhe, não sei, entende? Uhum, Mas assim como o sonho é importante para ancorar a nossa saúde mental, focar no aqui e no agora é o processo mais fundamental para todos nós. Agora não é só dica para noivos, não, é para todos nós que estamos vivendo uhum, essa pandemia, focar no aqui e agora vai ser o que vai fazer com que a gente viva um dia de cada vez até que tudo isso acabe. Quando a gente assustar, a gente falou, ó, acabou, porque eu consegui chegar um uhum, dia de cada vez. E isso uhum, significa dizer, então, agora trazendo para os noivos, para viver o relacionamento no agora. Não vamos deixar para viver só, uhum, nossa, você não deu um pause no seu relacionamento e não morou junto. Você está vivendo com seu parceiro ainda. Isso é viver o presente. O que que esse relacionamento tem de bom no presente? Vamos viver o agora, né? uhum. Para aproveitar, para construir esse diálogo nesse agora que a gente falou, que envolve alinhar expectativas do que é o pós eu aceito a vida juntos e planejar a relação após o evento, né? Uhum. Importantíssimo. E fazer meu Porque o curso, evento é aproveita um aí dia, que né? aproveitar que tem tempo aí Não, para ir eu até o quero. casamento e fazer curso. Exatamente. Não, eu quero que você lance aqui esse curso na NIP Corporate para eu também lançar lá na NIP Sociais, né? Informar o pessoal, que eu achei bem interessante. Eu acho que é um pouco ecumênico também, posso dizer, Sim, sim. Tem esse né? viés. Porque a gente tem, claro, os cursos para casais, como você bem disse, da Igreja Católica, inclusive a gente tem o Padre Zé Ricardo, que faz esse trabalho muito lindo, é um curso maravilhoso. A gente também pode fazer algo ecumênico, universal, né? Que é a proposta que você deve estar trazendo aí nesse seu curso, né? Sim, que tem uma pegada mais comportamental mesmo, mais psicológica, que vai cuidar. Porque Uhum, como eu sou terapeuta de casais, na verdade é o meu foco de atendimento que eu amo de paixão é atender casais. E uma uhum, das constatações que que eu cheguei depois de alguns atendimentos que eu já realizei, alguns casais que eu acompanhei, é que se esse mesmo casal que tem um enorme potencial de se dar super bem juntos, tem uma disposição muito grande, se tivessem se preparado para o que ia ser o casamento, talvez não estariam tão machucados para chegar no nível da terapia de casal. Então, por isso que entendo. eu acho que esse curso ele vai ser preventivo. Ele é um cuidado preventivo para esses casais. E você concorda comigo? Eu sempre falo que o primeiro ano do casamento ele costuma ser o mais difícil, né? Inclusive, infelizmente, a gente vê alguns casais rompendo o relacionamento logo nesse primeiro ano, né? A NIP Eventos mesmo teve um caso que encontrou um casal um ano certinho depois, foi perguntar pela noiva, né? Pela esposa e o noivo, o esposo agora falou e nós rompemos já o relacionamento. Então, se planeja anos, 2 anos, planejando aquela festa que nós estamos falando é do evento em si, né? De ser adiado. O relacionamento não precisa ser adiado, o evento foi. Mas, enfim, se planeja financeiramente, e aí, no primeiro ano de casamento já pula fora do barco, e é realmente o primeiro ano é o mais difícil, né? Porque você ainda está se adaptando, está conhecendo o outro, que Uhum. antes você brigava, corria para casa, cada um ia para sua casa, né? Se não estava afim, ficava 2, 3 dias. Ah, não quero, não estou afim, e agora não. Você se vê obrigado todo Uhum. dia a dormir na mesma cama. Então, o primeiro ano ele costuma ser o mais difícil, né? Tem muito diálogo mesmo, muita reflexão nesse sentido.
O primeiro ano não é definitivamente o de lua de mel. É, O primeiro ano é um ano de desafios, na qual pessoas estão de verdade se conhecendo, aprendendo a lidar com aquilo de novo que está conhecendo, e que muitas vezes não é um novo só bonito, porque o namoro é muito fácil, né? Namoro a gente se vê para encontrar para fazer coisas legais, não é? Assim, a gente é encontra final de verdade. semana para sair para comer, para sair para É, cinema. No casamento você exatamente. encontra todo dia, nos problemas, nas coisas legais, nas coisas chatas. As E coisas mais, feias, né? né, feias, né, nas manias péssimas, mas Ai, também cada um desse casal, assim, cada um dos cônjuges, né, nesse primeiro ano, também está vivendo um processo emocional intenso de luto uhum, de uma fase anterior de vida e de um processo de transição para uma fase nova de vida. E esse é um mecanismo emocional que gasta muita energia e que é muito difícil. Então, tem até um post lá no meu perfil, né, que é a Braga Terapeuta, que fala sobre dicas para o primeiro ano de casamento, dizendo o quanto que é desafiador. E é legal. isso, porque as pessoas vão no romance, idealizando o romance que acontece sim no dia do casamento, porque o dia do casamento é maravilhoso, né? É um romance único ali. Só que esquecem de pensar que no primeiro ano, esse romance daquele dia, ele não dura todo dia, né? Não tem É. como, isso é insustentável. Então a gente precisa adequar as nossas expectativas, inclusive para esse primeiro ano. Até conto de fada, né? Conto de fada termina com foram felizes para sempre. Não é à toa, Termina viu? ali, né? Se É, porque, continuasse, não ia ser tão famoso os contos de fadas, porque, né? porque existe o dia a dia mesmo, né, gente? Então, eu acho que principal que a Ana Luísa quis trazer, né? Ela trouxe para a gente 4 reflexões até agora, não é? A primeira é dialogar, abraçar o sentimento, não sofrer por antecedência, viver um dia por vez, né? Isso. E as âncoras, se agarrar a algumas âncoras, né? Que é para sustentar, que é para não deixar a peteca cair. Isso. Mas eu acho que resume bem o fato de que não pensar, adiei meu casamento e agora eu tô sofrendo. Não, você adiou o evento, né? Você não adiou Isso. necessariamente a união, o relacionamento. Uma vez que eu sei que existem pessoas que são muito religiosas, que casamento é só depois do religioso, né? Aí às vezes vai ser mais complicado, assim, mas hoje em dia tem tanto celebrante, gente, fazendo aí uma bênção virtual, por que não, né? A gente tem Uhum. até um projeto que pensa em trazer em cima disso, né, Luiz? Isso. Então, buscar meios mesmo e viver seu relacionamento. Gente, o evento, eu sei que você investiu dinheiro nisso, não estou falando que é fácil, não, tá? Mas é realmente entender que o evento você precisou adiar, mas a união, o Uhum. relacionamento, não. Não é isso? Isso aí tá acontecendo, né? Todo dia. E a cada bom dia que o Exatamente. noivo e a noiva trocam, já estão vivendo, construindo a relação, né? É verdade. Trazer à luz isso. E tem mais alguma reflexão, Luiz, além dessas 4 que eu te cortei? Não, não. Na verdade, é só uma frase que eu tenho pensado esses dias, é que assim, esse momento requer da gente muita coragem. E só tem coragem quem tem medo. Então, a gente não precisa parar de se esquivar, a gente não precisa se esquivar tanto dos medos da gente, porque só vamos ser Uhum, corajosos quando a gente olha para o medo, reconhece que ele existe e é capaz de falar, pois é, mas eu vou seguir apesar de você, ou eu vou seguir com você. uhum. Então, não tem Legal. como ter uma atitude de coragem sem passar para a etapa do medo. E isso vai acontecer Uhum, mesmo. uhum. Legal, adorei, gostei. Vou escrever essa frase aqui, ó, no caderninho. Ai, ai, bem legal, Ana Luísa. Nosso tempo está chegando aqui ao final também. Nossa, eu achei que foi maravilhoso esse bate-papo aqui, muito bom. Trouxe à luz muita coisa, foi emocionante no auge dele. E manda aí pra gente quando seu material estiver pronto, né, para divulgar, que é esse curso de noivos. Eu mesmo vou querer fazer, né? Eu já sou casada, graças a Deus tenho um excelente relacionamento com meu marido. Claro que de vez em quando acontece desavença, né, gente? Qualquer ambiente que você more com alguém no mundo vai acontecer. Se eu morar só com você, nós vamos ter uma divergência. Se eu morar só com minha mãe, se eu morar só com meu pai, ninguém é Uhum, 100% bênção, né? É muito difícil. As pessoas têm seus anseios, suas particularidades e acabam indo embaixo, vez ou outra, mas graças a Deus, o meu uhum, relacionamento é muito bom, né? Eu sou muito grata pelo meu marido, mas eu acho que é muito legal fazer esse curso
porque a gente tem que estar em constante evolução mesmo, né? A gente nunca sabe tudo, sempre tem alguma coisa para Uhum. aprender, e eu, particularmente, eu acho que vai agregar muito, assim, na minha carreira, na minha profissão. Que bom. Vamos pensar nisso, sim. De qualquer maneira, É. tem um curso que eu e uma colega estamos, um workshop, na verdade, de comunicação entre o casal, né, nesse período de quarentena, que já pode ser de Uhum, grande. Ui, cai! Já pode ser de grande ajuda, período mesmo, né? Mas eu vou uhum. divulgando aí tudo que for saindo aí do papel, eu vou divulgando direitinho e com certeza as coisas vão começar a sair do papel, sim. Show. Me manda aqui para divulgar, tá? E bora Sim. aí, ó. Se precisar de apoio, super top fazer uma versão aí para cerimonialistas, viu? Adorei, Inclusive, vou você já querer. teve, né, a É. oportunidade de palestrar para a gente, falou um pouco aí da responsabilidade que temos, viu, cerimonialistas de plantão que são aí, e ficar alimentando muitas vezes essa questão de ser sempre um sonho, tô aqui para realizar sonho, né? E muitas vezes a noiva nem tá ali para realizar um sonho, a gente se esquece até de perguntar qual que é o objetivo daquilo, porque realmente vai ter noiva que fala assim, ah, estou realizando meu sonho, mas vai ter outros que vão falar, não, eu tenho vontade de fazer uma festa Uhum. grandiosa, né? Tenho vontade de Ou gastar então tô dinheiro. fazendo só porque meu pai quer, né? Meu pai, Tem e muito. eu tive já a noiva, né, que fez, Mário não queria nada disso. Eu e ele, mas o pai quis 400, 500 convidados, gente, 500 convidados, né? E então, às vezes, só nem a dela, a gente fica realmente alimentando isso. Então, acho que traz muita luz. Eu acho que podia fazer, sim, um material voltado para esse nicho, que eu acho que ia ser super legal, bem diferenciado até, né? Combinadíssimo. Nós temos aí algumas pessoas especializadas, que é a Bruna Moreira, se não me engano, que é psicóloga de noivas, nós temos a Bel Ornelas, que fala muito, mas eu acho que você podia trazer um material desse pra gente, vai ser bem rico. Tô preparando um e-book para as noivas aí pra gente divulgar para elas. E eu acho que vai ser muito rico também cada os cerimoniais assim em si acessarem também esse material para entender com quem estão lidando e trabalhando. Eu acho que vai agregar bastante. Uma maravilha. Conta comigo aí, viu? E Muito Ana Luísa, obrigada. muito agradecida, viu? Gente, é difícil estar me chamando a Luísa Ana Luísa, que é Lulu, né? Lulu Ana Luísa Braga, ela é minha irmã. Vou confessar aqui, Qualquer minha irmã, semelhança não é mera coincidência. né, gente? Então, assim, é uma profissional que eu super admiro, que é muito legal, porque eu trabalho com casais e ela também, só que no nicho completamente diferente, a gente tem tentado agregar isso, né, Luísa? Isso. No nosso meio, assim. Então, manda aí para mim, conta comigo, eu vou divulgar aí para essa galera. Muito agradecida pela sua participação, acho que foi excelente. E muito obrigada a todos aí que participaram também, que estiveram com a Eu, gente aí durante a live. eu que agradeço demais a oportunidade de falar de um assunto que eu amo, que é não só relacionamentos, mas especificamente noivas e noivos, que é uma particularidade que pouco se fala na psicologia, mas que eu tenho uma Uhum, grande paixão nesse projeto. Obrigada pelo espaço aí. verdade. E muito sucesso, viu? Pra gente, pra todo mundo. Se Um cuidem, beijo, fiquem em casa, viu, Luísa. gente? Vamos fazer um churrasquinho, gente. Vamos online. Beijo enorme. Beijo com Deus, Beijo. todo mundo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.